Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Boa noite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aleluia. Amém. Boa noite aí ao Denis, Marcela, as pessoas que estão ouvindo. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim, nem a sua fidelidade. O Senhor continua fiel e Ele sempre será fiel. Amém? Que a paz de Deus esteja no teu coração, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Dona Isabel, Dona Dinacir, que Deus abençoe as intercessoras aí, o Jones. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Nós vamos orar aqui, nós vamos pedir para que o Espírito venha ensinar, nos ensinar aí sobre a intercessão e a inspiração de Deus, porque o intercessor, ele no seu trabalho, no seu ministério, ele precisa da inspiração de Deus para que ele possa ser efetivo, na intercessão. Sem a inspiração de Deus, o intercessor ele fica relegado à sua própria mentalidade, à sua própria experiência, ao seu próprio conhecimento, mas quando a inspiração de Deus aparece na vida de um intercessor, na vida de um profeta, então essa inspiração faz com que a intercessão seja eficaz, ela seja efetiva. Amém? Então, Dona Alba, boa noite, Pastor Frank, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, pedir para que o Senhor venha nos ensinar. Pai, nós queremos entregar a nossa vida, o nosso dia, nas Tuas mãos, no Teu altar. Imploramos, Papai, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o sangue do Cordeiro cubra todas as áreas da nossa vida, Pai. Que o sangue do Cordeiro cubra também tudo que está envolvendo a ministração da Tua palavra, cada família que está ouvindo, cada pessoa que está recebendo o som da minha voz. Pai, nós imploramos que o Senhor venha nos ensinar, que o Teu Espírito traga sobre nós a sabedoria, porque sem Ti, Papai, nada podemos fazer. Em nome de Jesus, Senhor, opera em nós, Senhor, uma renovação, uma consolação através da Tua palavra, que o Teu ensino chegue até o nosso espírito, que o Teu ensino traga sobre nós sabedoria, traga sobre nós, Senhor, entendimento e conhecimento. Que a graça do Senhor seja derramada, porque a Tua graça nos basta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Vamos lá. Eu quero ler um texto para que a gente possa começar esse assunto sobre a inspiração de Deus. É um texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21. Nós vamos ler esse texto e vamos compartilhar alguns pensamentos sobre esse texto. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bens em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso ou um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus,
movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, o que nós temos de entendimento dessa palavra? A primeira coisa é que a palavra profética é uma luz que ilumina num lugar escuro. A palavra profética é uma palavra de direcionamento que tem 3 funções básicas. As funções da palavra profética são de exortar, consolar e edificar. Todo o restante que uma palavra possa produzir não faz parte da palavra profética. Ou a palavra profética, ela não vai agredir, ela não vai amaldiçoar. A palavra profética, a palavra que vem no coração de um profeta ou vem no coração de um intercessor, não é uma palavra que vai destruir, mas ela cumpre 3 propósitos básicos. O primeiro é a exortação. A exortação, ele é um termo que significa puxar para cima, levantar. Então, quando você está sendo exortado, não é algo ruim. Você está sendo instigado a se levantar, instigado a se colocar de pé, instigado a continuar caminhando. Então a palavra profética, ela vai instigar você, vai me instigar a continuarmos caminhando, continuarmos crendo, a continuarmos na caminhada de fé. Né? Então a palavra profética vai trazer exortação. A consolação, ela fala de ajuda, ela fala de auxílio. A palavra profética vai nos auxiliar, é como se fosse uma ferramenta que vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Então a palavra profética também auxilia. Por isso nós temos o Consolador, ou Paracleto, aquele que pega do outro lado, que é o Espírito Santo. Então a palavra consolação, ela traz essa conotação de auxílio, de ajuda. Amém? Então, exortação, consolação e edificação. A edificação aponta para o crescimento, aponta para o conhecimento, né? A pessoa, ela consegue, pela palavra profética, crescer no conhecimento, crescer na fé, crescer na vida, ela consegue amadurecer. Então, a palavra profética produz esses 3 elementos na nossa vida. Se uma palavra está produzindo qualquer outro elemento, não é uma palavra profética e deve ser rejeitada, deve ser expurgada da nossa vida. Então, quando você recebe uma palavra profética, você não pode ficar irado, você não pode ficar irritado, você não pode ficar entristecido, porque isso não é produzido por uma palavra profética. Isso é produzido pela palavra humana. A palavra do Renato produz isso. Mas a palavra profética é a palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus diz, exortação, consolação e edificação. Esses são os produtos ou os frutos de uma palavra profética. E a última coisa a respeito desse primeiro versículo é que a palavra profética é uma luz em um lugar escuro. Quando você tem alguém que está inspirado por Deus, quando alguém está debaixo de uma inspiração divina, o Espírito Santo está ali se movendo por aquela pessoa. As pessoas que estão em trevas, as pessoas que estão em lugares escuros, não sabem para onde vão, não sabem quais são as decisões que elas precisam tomar, elas recebem essas direções, recebem as decisões, recebem os conselhos através de um direcionamento profético. Então, a palavra profética serve para iluminar o teu caminho. Amém? E aí você consegue continuar caminhando debaixo da unção de Deus, debaixo do propósito de Deus. Então a palavra profética ela é muito importante na igreja, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo vai se corromper se não houver profecia, porque a profecia é como uma luz em um lugar escuro. O povo vai se perder quando não há alguém inspirado por Deus
para falar as palavras de Deus. Isso é muito importante. Um povo precisa de alguém inspirado por Deus. Alguém que seja inspirado pelo céu e não inspirado pela terra. E não inspirado pelo seu próprio conhecimento teológico, e não inspirado pela sua própria sapiência, pela sua própria vida acadêmica. Não, uma profecia, ela é 100% inspirada por Deus. E aí a gente vai para o segundo versículo desse texto, que fala: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, as profecias das Escrituras, as profecias que você está vendo que estão escritas, essas profecias que ele está falando, elas não provêm de uma interpretação pessoal. Aquilo que eu entendo é diferente aquilo que você entende, que é diferente daquilo que o outro entende. Então, para que não haja confusão, para que haja unidade na palavra escrita, na profecia escrita, nenhuma dessas profecias, elas provém de uma particular elucidação. Quando essas profecias foram proferidas, foram registradas, essas profecias, elas foram dadas 100% pelo Espírito de Deus. Então, os profetas do passado recebiam a palavra de Deus assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio a minha palavra de Deus dizendo. Ou seja, a palavra vem até uma pessoa e ele começa a proferir, falar a palavra. É importante isso, porque a palavra falada, ela tem uma importância tremenda na igreja. A palavra dita, a palavra falada. Então, a inspiração, ela tem que permanecer na vida de um ministro, na vida de um intercessor, na vida de um profeta. Sem a inspiração, a palavra falada, ela não é uma palavra de Deus. Ela pode ser uma palavra misturada, metade da palavra foi Deus que falou e metade da palavra fui eu que falei, porque eu quis, né? Eu cresci com a palavra. Quando eu vi que aquela palavra ela tinha uma unção, um poder, um impacto sobre as pessoas, eu também coloquei a minha palavra ali e eu cresci em cima daquela palavra. Então, essa palavra ela já tem uma contaminação humana, né? E aí nós vamos para o terceiro versículo: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ele fala que a profecia das Escrituras, elas não vieram de particulares interpretações, mas agora ele fala qualquer profecia. As profecias das Escrituras, as profecias que os intercessores e profetas dos dias atuais recebem, nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi um homem que extraiu aquela profecia do seu espírito ou falou do seu próprio coração. Não. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Qual foi o trabalho que esses homens tiveram? O trabalho foi serem movidos pelo Espírito Santo. O trabalho foi serem preservados da contaminação do pecado. Homens santos falaram da parte de Deus. Então, qual é a característica básica de um intercessor, de um profeta? Ele precisa ser movido pelo Espírito Santo. Ele não pode ser movido pelo seu próprio pensamento, pela sua própria experiência. Ele não pode encaixotar as situações de oração num mesmo ritual de oração. Ele precisa ser movido, inspirado por Deus. Por isso a intercessão, ela não é um ritual de rezas, ele não é um ritual, você vai fazer 10 Pai Nossos, você vai rezar os Pai Nossos. Não é assim que funciona, irmão. Você precisa ser inspirado, você tem que ter o Espírito Santo para te conduzir.
E você precisa se abster, se esvaziar. Você precisa simplesmente falar: Senhor, sem ti nada posso fazer. Pai, eu quero que o Senhor fale, importa que ele cresça, que eu diminua. Quando você está orando, quando você está intercedendo, você não pode misturar aquilo que é humano, aquilo que é o barro, com aquilo que é divino. Você não pode fazer isso. Então, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Então, eu vou profetizar sobre a tua vida segundo a minha palavra, segundo a minha vontade. A palavra de Deus afirma: jamais, jamais qualquer profecia foi produzida, foi dada por vontade humana. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Então Pedro está explicando como funciona a palavra profética, da onde vem a palavra profética. A palavra profética vem de Deus. A palavra profética vem de Deus, não vem do homem. A palavra profética vem de Deus, não vem da vontade humana. Isso é muito importante para que nós possamos evitar uma série de problemas. Muitas pessoas na intercessão, elas são movidas pelo seu próprio pensamento, pela sua própria carne, pela sua necessidade de ser aceito, necessidade de aparecer, necessidade de mandar, de comandar, necessidade de controlar todas as coisas. Então, o risco que a intercessão corre é dar vazão à carne, é dar vazão àquilo que é do homem, que não sabe administrar aquilo que é divino. Né? Então, a vontade humana não produz uma profecia, não produz uma palavra. Deus não tem compromisso com as palavras que são ditas pela vontade humana. É isso que ele está falando. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Como que Deus vai cumprir essa profecia? Como que Deus vai honrar a profecia que saiu da sua boca, se você falou da parte do homem, você não falou da parte de Deus? Aí, nesse caso, quem está fazendo a vontade, né, é o homem, não é Deus. Nós oramos: seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas aí eu profetizo segundo a minha vontade. Então, a coisa inverte. Por isso ele está falando a profecia, quando se trata de profecia, quando se trata de oração. Cuidado, irmão, cuidado. Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Qual é o tempo que o Senhor tem para essas pessoas, para essa situação que está acontecendo aqui? O que o Senhor fará? O que o Senhor não fará? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E aí, quando a gente resiste a isso, nós somos reprovados como profetas por Deus. Temos que voltar para a escola de Deus. Temos que voltar para a escola. E aí Deus precisa ensinar novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus. Por quê? Porque eu estou resistindo à vontade de Deus. Eu preciso me submeter, sujeitai-vos a Deus. Né? Você tem que se submeter a Deus, eu tenho que me submeter a Deus. É o primeiro princípio, a humildade, o esvaziamento, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é justamente esse. É quando você abre mão da sua vontade e fala: Senhor, o que eu tenho que falar? Qual é o que eu tenho que orar aqui para produzir algo que vai acontecer? Então, a profecia não é produzida pela vontade humana. Amém? Deus é bom. Outra coisa, né? As profecias, né? 4 pontos nesse texto. Não vem da vontade humana, não vem por meio de homens santos. Homens santos. O que significa homem santo? Significa uma pessoa separada para uso exclusivo de Deus. Significa que o intercessor, ele não pode servir a 2 senhores. Ele não pode servir a outros deuses e procurar servir a Deus no domingo,
na quinta ou em qualquer dia de culto, ele vai lá orar, ou ele vai orar na madrugada, ou vai orar no monte, e ele está orando no monte, mas ele também está servindo a Mamon, também está servindo a pombagira, também está servindo a outros demônios, porque ele peca. Então, homens santos são pessoas separadas para uso exclusivo de Deus, são pessoas que se isolam do pecado, que buscam a santificação. Não são super seres humanos, não são pessoas melhores do que as outras pessoas, de maneira alguma. Mas são pessoas que se separam, que se guardam, para que o Espírito possa fluir por meio delas. O Espírito é santo, irmão. O Espírito não é impuro, o Espírito não é sujo, o Espírito não é mentiroso, o Espírito é santo. Então, homens santos são aqueles que são utilizados para falar da parte de Deus. Por isso a importância da gente se santificar. Por isso a importância do intercessor se santificar. Buscar uma vida de santificação, né? Eles falam da parte de Deus. Eles não falam da parte de mais ninguém. Eles não profetizam em cima daquilo que eles acham certo ou errado. Eles acham certo algo, acham errado outra coisa, e aí eles vão e emitem palavras proféticas, mas aquelas palavras vêm de uma análise e um julgamento que o próprio intercessor fez. Deus não está ali, né? E os homens são movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então seja movido pelo Espírito Santo. Os profetas ou intercessores, isso é uma situação que a gente precisa meditar e procurar praticar. Eles precisam estar dispostos a que as suas palavras proféticas sejam julgadas, para que aquilo que eles estão recebendo nos seus corações seja julgado por outras pessoas. Ou seja, nós não vamos julgar o profeta, não vamos julgar a pessoa, nós vamos julgar o que ele falou. Será que essa palavra que ele falou, será que essa palavra que ela falou, essa palavra veio de Deus? Ou essa palavra veio do coração humano? Será que essa palavra veio de um espírito maligno? Ou será que essa palavra veio de Deus Pai? Da onde veio essa palavra? Julgar a palavra é bíblico, e nós vamos ler o texto em 1 Coríntios 14, 29, diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Né? 1 Coríntios 10, 15, o apóstolo Paulo fala assim: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu vos digo. Ou seja, o apóstolo Paulo fala assim: julga o que eu estou ensinando, julga o que eu estou profetizando, julga o que eu estou falando, o que eu estou ministrando, pregando. Julga o que eu estou falando. É importante que o intercessor entenda que ele não é o dono da verdade. Ele recebeu uma revelação e está falando aquela revelação. Mas, em alguns casos, é importante, é necessário e é seguro que o corpo de Cristo julgue aquilo que foi falado. Né? Mas como é que nós vamos saber se aquilo que foi falado veio da parte de Deus ou aquilo veio da parte de outra parte que não seja de Deus? Porque aquilo que não vem de Deus eu não quero para a minha vida. Então eu tenho que saber o seguinte: será que essa palavra veio de Deus ou não? Porque para eu receber e crer naquela palavra, crer naquela profecia, eu preciso entender se a profecia veio de Deus. Muitas pessoas hoje, elas são pessoas que rejeitam as profecias, rejeitam profetas, falam mal de profetas. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas têm uma história de decepções com palavras que não se cumpriram. Palavras foram liberadas sobre essas pessoas. Profecias, que eram verdades absolutas, foram ditas em contextos emocionais ou até espirituais, em cultos, em apelos, em conferências, em congressos. As pessoas liberaram palavras e essas palavras, algumas delas, eram humanas e não aconteceram essas palavras, não se cumpriram essas palavras, e aí as pessoas deixaram de acreditar em qualquer profecia. Então, julgar as palavras é muito importante, né? Julgar
se ela veio de Deus ou não. Não sair crendo, né? Eu aprendi isso cedo, né? Tanto é que eu e a minha esposa, nós temos 1 quilo de palavras que não se cumpriram. 1 quilo. 1 tonelada. E nós temos umas 100 gramas de palavras que se cumpriram. E nós somos crentes, a minha esposa é mais que eu, mas, né, eu sou crente há 23 anos eu sou crente. Eu perdi as contas de quantas palavras eu recebi que não se cumpriram. Muitas palavras. Se eu tivesse anotado, tinha dado uns 3, 4 cadernos. De várias pessoas diferentes. Não se cumpriu. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Foi o homem que falou, foi o diabo. Não sei, irmão. Mas não foi Deus. Aconteceu. Né? Então, pessoas que não têm esse tipo de preparo, elas recebem essas palavras e elas se decepcionam com Deus. Elas não se decepcionam com o profeta. Elas se decepcionam com Deus. Deus falou e não aconteceu. Deus falou que ia acontecer e não aconteceu. Então é muito importante julgar a palavra. Não podemos desprezar as palavras proféticas, porque 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim, não desprezeis as profecias. Profecia é um dos melhores dons que existe. Isso está em Coríntios 12, 13, 14, 15. Profecia é um dos melhores dons que existe. Mas nós precisamos compreender como lidar com as profecias, para que nós não caiamos em buracos de fé, em valas humanas ou até demoníacas. Amém? Então, como que eu sei que é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando? Primeiro, a palavra dita, ela tem que ter algum tipo de alinhamento com a palavra escrita, meu irmão. Eu preciso ter um texto bíblico. Eu preciso ter alguma palavra no grafo, na palavra escrita, que vai alinhar com o rema, que vai alinhar com aquela palavra. Segundo, a palavra dita, ela vai encontrar testificação no meu espírito. Quando eu receber aquela palavra, eu vou saber que Deus está falando. Porque o meu espírito testifica. O meu espírito humano testifica que é o papai que está falando. Papai está falando. Olha, é a voz do meu pai. Está da boca do meu irmão ali, mas é a voz do meu pai. Então, aí você consegue, se você tiver um discernimento fino, uma sintonia fina no teu espírito, você vai conseguir discernir quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Isso em qualquer contexto, mas principalmente na palavra profética. Outra coisa que a palavra profética é uma palavra de Deus, a palavra dita produz manifestação. Ou seja, a palavra profética, ela não volta vazia, ela não cai por terra. Quando Deus está falando, aquela palavra vai produzir o que ela foi liberada para produzir. Se alguém falou para você, daqui a 1 ano você vai estar segurando um filho, meu irmão, marca no seu calendário e espera. Não espera sentado, né? Você vai precisar fazer o filho. Mas você tem que estar segurando o filho daqui a 1 ano. Se você não estiver segurando o filho daqui a 1 ano, aquela palavra não veio da parte de Deus. Você tem que rejeitar aquela palavra e não ficar decepcionado. Você tem que agir com prudência, irmão. Porque homens podem falar palavras. Demônios podem inspirar pessoas a falar palavras. Para quê? Para desviar você do evangelho, para tirar você do caminho que Deus determinou. Então, a palavra produz manifestação, ela acontece. Ela vai acontecer. Amém? E o último, a palavra traz edificação, consolação, exortação. Palavra profética não serve para acusar. Né? Ah, o cara é profeta, então acusando todo mundo, está te acusando, me acusando. Mas o que ele está falando não precisa ser profeta para falar, a gente já sabe que a gente é pecador. Então não é Deus que está falando. E outra, Deus não é acusador. Quem é acusador? É o diabo. Então, se alguém falar assim, Deus está me revelando que você está em pecado, mas ele está te acusando,
Se for uma acusação, meu irmão, você pode ter certeza que não é Deus. A palavra diabolo é a palavra acusador. A palavra diabolo, no grego, usado para descrever aquele anjo caído, é acusador. Então não dá para falar que o Espírito Santo está te acusando. O Espírito Santo ele vai te exortar, vai falar para você, se arrepende, se levanta, busca Deus, vai atrás da tua santidade. Isso é exortação. Amém? Vai te consolar. Você fez uma coisa errada, filho, mas nós vamos restaurar você. Você vai, né? Você vai ter ajuda. Eu estou com você, não te abandonei. Isso é consolação. E vai edificar você. Aprenda com o teu erro. Então, quando a palavra produz não um peso, uma condenação e uma culpa, mas produz algo que faz a pessoa sair do pecado, ela é uma palavra profética. Todo o resto tem que ser rejeitado. Amém? Então, toma cuidado com essas coisas, porque aí você vai ficar de boa com qualquer profecia. Porque nós estamos seguindo a palavra de Deus. Então nós vamos ler alguns textos aqui, maneiras de julgar a palavra profética. Primeiro, né? Deuteronômio 18, 19, Deus está falando para o seu povo como você tem que julgar um profeta. Como você tem que julgar, não o profeta, mas a palavra profética. E ele está falando de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se um profeta falar que Deus está falando e Deus não está falando, irmão, Deus vai pedir conta para ele. É o primeiro ponto. Segundo ponto, se algum profeta presumir de falar alguma palavra em meu nome, se algum profeta presumir falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, que eu não mandei ele falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deuteronômio 18, 19 a 22. Meu querido, se essa moda pega, você ia ver gente saindo direto para o cemitério das igrejas. Se algum profeta falar uma palavra que eu não mandei falar, esse profeta será morto. Era assim no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus falou assim, ó, profeta, você quer ser profeta? Hoje em dia os profetas querem ser profeta, porque profeta é uma coisa que dá ibope. Mas antigamente, você ser profeta, irmão, dá medo. Porque se você falar uma palavra que Deus não mandou você falar, você vai ser morto. Amém? Então, isso é importante. Nós estamos falando de como Deus pensa a respeito dos profetas. Né? Versículo 21. Se disseres no seu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como ele profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta, não tenha temor dele. Deus está ensinando o povo dele, olha, se alguém disser uma palavra, e essa palavra não se cumprir, ele falou com soberba, não tenha temor desse profeta. Porque assim, meu irmão, no Antigo Testamento, profeta do Antigo Testamento, você vai ver que as profecias do Antigo Testamento são profecias terríveis. Algumas profecias são terríveis. Por isso, quando Samuel entrou na casa de Jessé, a primeira pergunta que ele fez, é de paz a tua vinda? As pessoas tinham medo do profeta. Tinham medo, temor do profeta. Porque se ele falasse uma palavra de morte, as pessoas morreriam. Perderiam tudo que tinham, porque o profeta tinha autoridade na sua palavra. Por isso ele está falando, se um profeta falar uma palavra e essa palavra não se cumprir, ele é soberbo. Não tenha temor dele. Não tenha temor dele. Deus está avisando que tem profeta, irmão, que é soberbo. E isso é muito importante a gente compreender. Isso faz parte do ser humano, faz parte de mim, faz parte de você. A gente ensoberbecer por causa da autoridade. Isso faz parte, isso é normal. Agora, se esse profeta falar algo e não acontecer, não tenha temor desse profeta.
Por quê? Porque ele não é um profeta que eu estou endossando o que ele está falando. É muito forte isso, né? E esse texto que fala, se algum profeta presumir de falar uma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está equiparando, ele está igualando duas classes de profecia. Uma profecia que foi dita pelo coração de um profeta e uma profecia que foi dita em nome de outros deuses. É a mesma classe de pecado com a mesma classe de juízo. Então alguém fala do seu próprio coração, ou alguém fala em nome de um demônio, fala em nome de outros deuses. Esse homem será morto. Isso é no Velho Testamento, graças a Deus, amém ou não amém? Deus é bom, irmão, Deus é bom. Mas isso para quê? Para que o intercessor, ele precisa ter temor de Deus quando ele vai liberar uma palavra. Ele não pode ser leviano com a sua palavra, ser leviano com as suas orações. E hoje em dia o que a gente vê? A gente não escuta a Deus antes de orar. A gente não recebe de Deus antes de liberar uma palavra. A gente sai falando. A gente sai falando. Termina de falar, vai embora. Isso não é conversa com Deus, isso não é nada com Deus. Isso é simplesmente um monólogo. Você vai lá, fala um montão, Deus fica quieto, calado. Se Deus não te der a palavra, irmão, você não vai ter palavra para falar. Tudo que você falou não é da parte de Deus. Então eu preciso sentar, eu preciso pedir perdão, eu preciso me lavar, eu preciso entrar numa dimensão do Espírito, orar em línguas, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso meditar na palavra. Por quê? Porque quando isso tiver preparado, esse cenário profético, aí Deus começa a liberar palavras para que eu possa falar. Amém? Isso é importante. Porque o intercessor ele precisa dessa inspiração. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 13, de 1 a 3 diz assim: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou um prodígio, olha, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um tufão, vai acontecer um tsunami, e suceder e acontecer tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e vamos servir esses outros deuses, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmão? Deus está fazendo uma prova, um teste. Porque o profeta, quando ele começa a liberar a palavra que vem do coração de Deus, a palavra que vem de Deus, é aquela que não volta vazia. Quando ele começa a liberar essas palavras, ele continua sendo um ser humano, ele continua sendo uma pessoa física, ele continua sendo um irmão na fé, ele continua sendo alguém que está ali sendo usado por Deus para profetizar. Mas se esse profeta, Deus está falando, se esse profeta fala assim para você, agora nós vamos servir outros deuses. Agora você vai, por exemplo, você vai me servir. Você vai servir a quem eu mandar você servir. Você tem que se submeter. Eu sou Deus agora sobre a tua vida. Quando esse profeta falar isso, Deus está provando o teu coração. Porque a nossa tendência, irmão, é a idolatria. Então ele está falando, você não deve ouvir a palavra desse profeta ou sonhador. Então fique esperto, porque você continua sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, e deve servir somente a Deus como Pai. Somente a Deus adorarás e só a Deus prestarás culto. Então Deus está provando, Deus prova o coração das pessoas. No Velho Testamento ele fazia isso e no Novo também. Ele vai provar meu coração, vai provar o teu, para ver se a gente vai continuar amando a Deus. Então, o profeta falou a palavra se cumpriu, glória a Deus. A palavra veio de Deus.
o mesmo profeta veio e começou a ensinar alguma coisa estranha, outro evangelho, corre, irmão. Não ouça esse profeta. O próprio apóstolo Paulo falou assim: se eu mesmo pregar outro evangelho, além do qual já foi pregado, seja maldito. Paulo está falando assim: eu mesmo posso falar algo, eu mesmo posso pregar algo contrário ao que eu já preguei um dia na minha vida. Então, não considera o que eu estou ensinando. Se está indo contra o evangelho que eu ensinei, vocês têm que considerar como maldito. Porque eu posso ser inspirado por demônios, eu posso ser inspirado pela minha carne, eu posso estar ruim do miolo, eu posso estar ruim da cabeça, eu posso estar doido, eu posso estar em depressão, eu posso ser uma coisa doida, e eu posso falar um monte de besteira e vocês vão aceitar isso de braços abertos? Não façam isso. Paulo falou assim: olha, se eu tiver, né? Se eu for um cara influenciado por demônios, eu vou falar um monte de besteira aqui. Seja anátema, seja maldito. Por isso, o crente, irmão, o cristão, ele tem que saber julgar as palavras pela palavra de Deus. Tem que ler a palavra para quê? Para não ser enganado. Para não ser levado por vento de doutrina, por doutrina de homens, não pode. Então, isso é muito importante. Amém? Então, o intercessor, ele tem que ser movido pelo Espírito de Deus. Nós vamos ler aqui mais 2 textos para terminar. Primeiro, Hebreus 5:12. Hebreus 5:12 é uma palavra muito, muito forte. Pois com efeito, nós vimos o Velho Testamento, agora nós vamos ver o Novo Testamento, né? Pois com efeito, quando deveis ser mestres, vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente, de novo, necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o que o Paulo, provavelmente ele escreveu esse livro, Hebreus, está falando. O que Deus está falando? Que o intercessor, irmão, o intercessor, ele depende de uma coisa chamada oráculo. O que é oráculo, pastor? Oráculo é uma palavra que significa palavras ou elocuções de Deus. Significa uma breve elocução. O que é elocução, pastor? Eu não sei o que é elocução. Elocução significa o ato de dizer uma palavra. Então, o que é um oráculo? O oráculo é quando você diz uma palavra da parte de Deus. Isso é um oráculo. O que nós estamos ensinando aqui hoje? Os princípios elementares dos oráculos de Deus, que está na palavra de Deus. Está na palavra. Então, eu não posso ser levado por um oráculo que não seja de Deus. Para isso eu preciso do quê? Eu preciso praticar o que eu estou aprendendo. E Paulo está falando, com efeito, quando vocês já deveriam estar ensinando, né? Já deveriam estar ensinando. De novo, ele repete a palavra novamente, de novo, eu tenho que ensinar de novo. Que a profecia, ela serve para 3 propósitos: edificação, exortação e consolação. De novo, eu tenho que ensinar você que a profecia não é produzida pela vontade humana. De novo, eu tenho que ensinar você que você precisa se santificar para poder receber uma palavra limpa, pura, que você não pode misturar a palavra de Deus. O que ele está dizendo é isso. Então, quanto tempo faz que nós somos crentes, que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos? Nós precisamos amadurecer, que é outra qualificação importantíssima para os intercessores. Intercessor tem que ter maturidade para se perceber. Ou seja, eu estou percebendo que quem está falando aqui sou eu. Eu estou percebendo que eu estou falando
porque eu estou vivendo um problema e essa palavra ela está contaminada com o meu problema. Eu estou vivendo uma guerra e eu estou liberando palavra profética de uma maneira por causa do meu estado emocional, por causa do meu estado mental. Então, uma pessoa madura, ela sabe discernir. Ela sabe manter os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ela sabe manter os princípios intactos. Não importa o que ela está vivendo. Não importa, irmão, o que a pessoa está vivendo. Ela mantém a palavra firme no seu coração. E ela não vai romper essa palavra. Não vai romper esses princípios para profetizar por causa dos seus problemas pessoais. Não vai. Ela vai continuar sendo uma pessoa santificada, se santificando, movida pelo Espírito Santo, porque o teu problema não define a tua fé. O teu problema, a tua luta, não define quanta fé você tem no coração. Eu posso ficar doente, eu posso ter câncer, irmão, mas o espírito não fica com câncer. Meu espírito não fica com câncer. Meu espírito não fica com depressão. Meu espírito não fica com nenhuma doença. O meu corpo pode pegar uma doença, minha alma pode pegar uma doença, mas o meu espírito não. Então, uma pessoa madura, ela sabe separar essas dimensões e ela sabe se mover pelo espírito, independente do que ela está vivendo no corpo e na alma. Então, a fé, ela permanece intacta, irmão. Deus te deu fé. Mas ele precisa da maturidade. Porque senão você vai tentar usar a fé para produzir uma profecia para resolver um problema. Você imagina, Jesus estava na cruz, ele estava pendurado na cruz sem ter culpa de nada. E de repente fala assim, salva-te a ti mesmo. Por que você não se salva? Você não abriu os olhos do cego? Você não multiplicou pães? Você não acalmou a tempestade? Você não desce da cruz aí. Por quê? Por que você não profetiza e resolve os seus problemas financeiros, os teus problemas emocionais, os seus problemas com saúde? Por que você não faz isso? Porque eu sou movido pelo Espírito. Eu não sou movido pela minha necessidade. Eu não sou movido pela minha luta. Eu não sou movido pelos outros. Eu sou movido pelo Espírito. Então eu não vou fazer nada que o Espírito não mandar eu fazer. E é isso que o intercessor tem que entender. Eu não vou orar de acordo com o que eu estou vendo. Eu tenho que orar de acordo com o que eu estou recebendo de inspiração de Deus. A inspiração de Deus é que tem que mover a oração. É a inspiração de Deus que tem que mover a profecia. É a inspiração de Deus que vai trazer a palavra que não volta vazia. Amém, meu querido? Então recebe essa palavra. Presta atenção nisso. Amém? Você está ouvindo aqui de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Né? E, para terminar, 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, 1 Pedro 4, 10, eu tenho que servir outras pessoas de acordo com o dom que Deus me deu. Se Deus não me deu dom de profecia, eu não vou profetizar. Se Deus não me deu um dom de ensino, eu não vou ensinar. Se Deus não me deu o dom de ser um pastor, eu não vou pastorear. Eu vou fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Eu não vou fazer tudo. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Sabe o que isso pode causar, irmão? A gente pode fazer tudo. E se a gente fizer tudo, nós não vamos fazer nada. Se eu fizer de tudo, eu vou fugir do meu propósito. E um dia Deus não vai me cobrar por eu ter feito tudo. Deus vai me cobrar do meu propósito. Deus vai te cobrar do teu propósito, que você foi chamado para fazer. Você tem que servir o outro, teu irmão, de acordo com o dom que Deus te deu. E versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu vou repetir, isso aqui é importante, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus.
Fale de acordo com a elocução de Deus, com aquilo que Deus está trazendo. E normalmente Deus vai trazer algo embasado nisso aqui, meu irmão. Na palavra. Vai falar, irmão? Você tem que ter isso aqui. Vai orar? Você tem que ter essa palavra aqui. Se alguém vai falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Amém? Se alguém serve, alguém pode ser um servo, um diácono, uma pessoa chamada para servir, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, presta atenção, irmão. A palavra que você falar, cuja inspiração seja o oráculo, seja de Deus, essa palavra vai glorificar a Deus. O serviço que você fizer, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que Deus seja glorificado. Em todas as coisas, Deus seja glorificado. Não dá para glorificar a minha vida, não dá para glorificar a tua vida, irmão. Não dá. Não dá para glorificar a nossa vida. Então, o oráculo de Deus, o serviço que nós prestamos, o ministério, é para apontar para Deus. Para que as pessoas que estão sendo servidas, para que as pessoas que estão sendo servidas com profecias, com orações, com intercessões, elas glorifiquem o nome do Senhor. E somente o Senhor. Somente o Senhor. Amém ou não amém? E mais ninguém. Somente o Senhor e mais ninguém. Deus é bom? Então grava bem o que eu estou te falando, irmão. Busca a inspiração de Deus. Busca. Você quer uma dica? Jesus te dá uma dica. Fecha o teu quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Quando você fala com Deus em secreto, Deus inspira você no secreto, irmão. Porque quando você está ouvindo um monte de gente, você vai começar a imitar os outros. Aí você não está sendo inspirado por Deus. Você está sendo, né, uma pessoa que está imitando os outros. Então você precisa receber a inspiração de Deus. Ser movido pelo Espírito. E o Espírito mora dentro de você. O Espírito mora em mim, mora em você, mora em nós. A gente só precisa deixar ele nos guiar. Romanos 8 fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Seja guiado pelo Espírito, irmão. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Deus vai te fazer frutificar grandemente em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Né? Nós tivemos uma notícia ruim, né? Uma notícia não muito boa aí esse dia, que o apóstolo Paulo Tércio foi para a glória. Né? Notícia que deu, né? Abalou principalmente quem, né, amava muito, um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, né? Quem estava mais próximo dele sabe como ele era amado, querido, né? Um homem que vai fazer falta aqui na terra. Mas o tempo dele se cumpriu, né? O tempo dele se cumpriu, ele foi para a glória. Né? Nós não perdemos um apóstolo, nós ganhamos um apóstolo, porque todos que vão morar no céu vão encontrar com ele, a família, todo mundo. Né? Então, isso é importante. Nós vamos orar pela família, vamos orar pela profeta Marta, né? Vamos orar pelos seus filhos, netos. Vamos orar, porque o Senhor pode confortar, pode consolar. Vamos orar pela Igreja Novidade de Vida, que a Igreja Novidade de Vida é uma grande bênção. Amém? Para que todos ali, principalmente os líderes, os pastores, sejam confortados nessa hora. É um grande baque, né? Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem tudo sob controle, Pai. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu modo. Amém. E nós podemos confiar que o Senhor é soberano. O Senhor está acima de nós.
Então nós te louvamos, Pai, pelo tempo que nós tivemos a oportunidade, né, de conhecer um homem de Deus que passou por essa terra, deixou marcas na vida de tantas famílias, de tantas pessoas, né, fez coisas aqui que só o Senhor para mover esse homem de Deus. Pai, nós queremos implorar que o Senhor derrame da sua consolação sobre a profeta Marta, sobre toda a sua família, sobre os filhos, sobre os netos, sobre a parentela. Que o Senhor derrame sobre a igreja, Pai, novidade de vida e sobre toda a sua liderança, a tua consolação, o teu conforto, Senhor, a tua palavra, que o Senhor se mova no meio da igreja, protege a igreja de qualquer ataque, Senhor. É um momento de fragilidade, mas o Senhor pode levantar muralhas ao redor da liderança, ao redor da família. Levanta muralhas de fogo ao redor deles, Pai, para que o teu nome seja mantido intacto ali, para que o inimigo não tenha ocasião contra eles, que a situação que eles estão vivendo seja uma situação onde o Espírito Santo vai trazer consolação, o tempo de luto, Pai, que eles passem de maneira protegida, saudável. É um tempo de choro, é um tempo de lamentar, mas é um tempo que também passa, Senhor. Então eu quero profetizar que o Senhor será o Senhor da vida de cada um deles durante esse tempo, que anjos sejam liberados, que anjos sejam liberados para proteger as famílias, dos pastores, dos líderes, de todos ali, Senhor, e que a graça do Senhor esteja sobre a igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa família, abençoamos esse ministério, abençoamos essa igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Entregamos também essa palavra, entregamos, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo, e eu imploro, Senhor, que essa palavra não volte vazia. É a tua palavra, é o teu ensino, que nós sejamos quebrantados e humildes o suficiente, Senhor, para praticar aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Fica na paz. Semana que vem a gente volta com mais um tópico a respeito de intercessão. Amém? Fica na paz.